Nós passamos a vida apontando o dedo para as falhas do mundo, procurando desesperadamente o defeito no outro para não termos que encarar a fratura no nosso próprio reflexo. É muito mais fácil acreditar que somos o consertador do que admitir que somos a peça quebrada. Mas o episódio 9 da segunda temporada de Fiona em Cake destrói essa ilusão com a brutalidade de um espelho estilhaçado. A narrativa começa nos jogando de volta para onde a lógica falha, o caos da mente de Fiona. Estamos cercados por objetos que representam a bagunça de uma vida não examinada. A espada, o pato zumbi, o lixo emocional. É aqui que a maga caçadora invade a cena, e é aqui que o roteiro nos entrega a primeira grande ironia do episódio. A maga caçadora entra na mente de Fiona com a arrogância de quem sabe tudo. Ela está procurando uma conexão com o coração da floresta, um atalho. Na visão dela, Fiona é a ferramenta quebrada, um ser defeituoso, cheio de erros e incertezas, que talvez esconda algo útil em sua bagunça. A maga acredita que o problema é externo, que a solução está escondida no caos de outra pessoa. Mas ela estava errada, terrivelmente errada. Quando Fiona toca a cabeça da maga, a perspectiva vira do avesso. Não é a maga que entra no trauma de Fiona para extrair algo. É Fiona que é sugada para o abismo da maga caçadora. A verdade vem à tona. A ferramenta quebrada nunca foi Fiona. Sempre foi a própria maga caçadora. Ela acreditava que o coração da floresta estava escondido no interior da garota humana. Mas ele estava, o tempo todo, trancado no porão escuro de sua própria mente, guardado atrás de uma porta que ela se recusava a abrir. No incêndio que matou seus pais. Vemos a versão infantil dela, pequena e impotente, esmurrando uma porta trancada, chorando por não conseguir voltar para casa, gritando por não ter sido capaz de salvar Finn no presente, ecoando a impotência de não ter salvado seus pais no passado. Esse plot twist é um soco no estômago, mas também é um abraço. Ele nos ensina que, muitas vezes, aqueles que parecem mais fortes e compostos, como a maga, são os que construíram as muralhas mais altas para esconder as ruínas mais profundas. A lição aqui é que todos nós somos ferramentas quebradas em algum aspecto. Não existe o humano perfeitamente funcional. A imperfeição não é um defeito de fábrica. É a condição de existência. E vale ressaltar como essa temporada acertou nisso. Ela desenvolveu personagens imperfeitos que muitas vezes nos despertam a aversão, como a própria Fiona e a sua síndrome de protagonismo ou a arrogância da maga. Mas nós não sentimos esse incômodo porque eles são mal escritos. Sentimos aversão porque as atitudes deles são espelhos de pessoas reais. As falhas são reais. Nós odiamos ver neles o que tentamos esconder em nós mesmos. A maga caçadora construiu toda a sua personalidade estoica e fria sobre essa ferida. E é aqui que a ferramenta quebrada, Fiona, faz o que a guerreira perfeita não conseguia. Fiona não tenta lutar contra o fogo. Ela abraça a pequena maga. Esse abraço não é apenas físico, é um catalisador psíquico. O toque de Fiona faz com que a maga se lembre não da dor, mas do afeto. Flashes de momentos onde ela foi cuidada, amada e protegida surgem. A porta, antes uma barreira de trauma, começa a brilhar com luz verde. E quando ela se abre, o coração da floresta, na forma de um cervo majestoso, aparece. Neste momento, a maga caçadora faz uma escolha que define seu caráter e a separa dos vilões. Lembra do episódio anterior? Os magos verdes, aqueles bandidos que buscavam poder, tentaram sequestrar e dominar a criatura que concedia poder a eles. A maga caçadora, porém, ao encarar a fonte de seu poder e dor, escolhe a reverência. Ela se curva, se entregando. Ela aceita que não pode controlar a natureza, apenas fazer parte dela. Aqui entramos em uma complexidade filosófica fascinante. Percebam a dualidade. A maga caçadora decidiu lutar contra o destino e a morte do Finn, desafiando uma lei cósmica e matando um deus, a coruja. Mas, diante da natureza, ela decide aceitar e fluir. Isso não é hipocrisia, é sabedoria. Ela nos ensina a diferença entre lutar contra o que nos aprisiona, o destino imposto, e aceitar o que nos sustenta, a natureza, a essência. No fim das contas, a grande sabedoria está em decidir o que vai nos guiar. Você pode ser guiado pelo medo do destino ou pelo fluxo da sua própria natureza. O importante é que a força que você escolher não te destrua, mas te integre. A maga escolheu não domar o cervo. O cervo limpa suas lágrimas e a passagem para o mundo real se abre. Mas a redenção de uma alma muitas vezes arrasta outras para o abismo. A maga atravessa e Fiona a segue. Não por heroísmo, mas por inércia depressiva. Fiona está em um estado mental perigoso. Enquanto atravessa o portal, seus pensamentos são tóxicos. Ela vê um novo mundo e pensa: legal, um mundo novo pra estragar.
Ela se atribui adjetivos terríveis, convencida de que merece tudo de ruim que acontece. É o meu estilo, eu pus todo mundo pra baixo. Cake, vendo sua humana desaparecer, pula atrás dela. Prestem atenção nesse estado da Fiona. Quantas vezes, quando estamos fragilizados, não nos tornamos nossos piores inimigos? Alimentar pensamentos como eu estrago tudo ou eu sou um problema é um ciclo vicioso destrutivo. E o mais perigoso, quando pensamos assim, perdemos nossa bússola. Fiona segue a maga para dentro do portal, não porque ela tem um plano, mas porque ela não tem rota própria. Quando você não sabe quem é ou se odeia, você acaba seguindo o caminho de outras pessoas, caindo em abismos que não eram seus, simplesmente por inércia. Elas caem na subvegetação. Este lugar é o intestino do universo. É para onde vão as coisas não digeridas. Fiona cai, literalmente, para a morte, sendo quase dissolvida pelo ácido de uma planta carnívora, uma metáfora visual perfeita para sua autopiedade corrosiva. Mas ela é salva por uma lâmina de grama. Mas não é qualquer lâmina, meus amigos. É o Fern. Ele está de volta. A aparição de Fern é carregada de complexidade. Ele não é mais o vilão atormentado de Hora de Aventura. Ele é uma alma em paz. Para quem não lembra, o Fern foi a representação física dos sentimentos mais pesados e sombrios do Finn. A inveja, a síndrome do impostor. O caos entre ele e o Finn original foi, talvez, um dos conflitos mais tristes da série, porque era um homem lutando contra o seu próprio reflexo distorcido. Ele explica a Fiona que, por muito tempo, tentou ser Finn. Ele queria a vida de Finn, as coisas de Finn, o heroísmo de Finn. E ao ouvir isso, Fiona murmura: Me soa familiar. Mas eu sou diferente. Essa simples fala de 3 palavras carrega o peso de toda a temporada. Fiona passou todos os episódios tentando ser a heroína perfeita, tentando emular a Era de Ouro do Finn, rejeitando sua realidade normal e monótona. Ela viveu à sombra de um ideal que não era o dela. Fern funciona aqui como um espelho do futuro. Ele mostra o que acontece quando você finalmente solta a obsessão de ser outra pessoa. A paz do Fern só veio quando ele parou de tentar ser o Finn. A Fiona precisa aprender que ela não precisa ser o Finn para ser válida. Ele a leva para um jardim de árvores estranhas carregadas de orbes vermelhos, as bolas de dor. Para contextualizar, essas orbes são memórias traumáticas e sentimentos reprimidos que foram descartados pela mente. Aqui, o roteiro desconstrói o herói. Finn, o grande aventureiro, tem um lixo emocional acumulado que nunca foi processado. Vemos orbes com memórias de rejeição, como o momento constrangedor em que ele propôs morar junto com a maga caçadora e foi repelido. Vemos a dor da perda do braço, que foi a ruptura da sua inocência e o marco inicial de seus traumas físicos. Mas, principalmente, vemos um orbe imenso, pesado, pulsando com a dor da morte de Jake. É impressionante como a série, com apenas alguns segundos visuais desse orbe gigante, resgata toda a profundidade do luto do Finn. Isso nos lembra que, apesar de Finn ser o herói perfeito aos olhos de muitos, ele também é uma ferramenta quebrada. Ele empurrou a dor da morte do irmão para o fundo, para o seu cofre. E isso está lá embaixo, pulsando. Ser forte não significa não ter dor. Significa apenas que você é muito bom em carregar peso. Fern explica que essas esferas não flutuam de volta para a origem, porque Finn não está pronto para encará-las. Enquanto Fiona encara os demônios de Finn, ela começa a tocar em outros orbes, e sua visão de mundo se estilhaça. Fennel havia dito a ela que todos têm suas fases difíceis, mas Fiona nunca acreditou realmente. Agora, ela vê na prática. Ela vê o orbe de Gary, sacrificando seu bem-estar para agradar os outros. Vê Marshall Lee sendo manipulado pela mãe. Vê Hunter projetando suas inseguranças nela. Ela percebe que não é a única sofrendo. A dor é universal. E, finalmente, ela vê seus próprios lixos emocionais. Vemos indícios de seu passado, sugerindo uma vida de abandono e a sensação de nunca ter sido escolhida, de ter sido deixada para trás, assim como os gatos que ela tanto ama. Esse pequeno detalhe muda tudo. Se Fiona sofreu com o abandono na infância, assim como o Finn, isso explica todas as suas atitudes irresponsáveis. Por que ela precisa tanto estar presente em cada aventura? Por que ela precisa ser a peça-chave para os outros? Porque, no fundo, ela tem pavor de ser deixada para trás de novo. Ela tenta ser indispensável para garantir que nunca mais será esquecida. A busca por aventura não é só tédio. É uma fuga da solidão. Enquanto isso, a maga caçadora enfrenta a sombra do passado da sua magia. A bruxa feiticeira, que a seguiu no portal. Da mesma forma que fez com o servo mágico. A bruxa roubava e sequestrava a magia daquele lugar. A bruxa é o oposto polar da maga. Ela está drenando a seiva do coração da floresta, roubando magia. Ela confessa que, sem magia, ela se vê como um ninguém.
É uma relação parasitária com o poder. A luta é visualmente deslumbrante, mas a dinâmica é o que importa. A bruxa fica mais poderosa a cada roubo, mas seu corpo começa a se desintegrar. O poder roubado é veneno. A maga caçadora, mesmo perdendo membros, se une à natureza. Ela não usa a floresta, ela se torna a floresta. Ela vence não pela força bruta, mas pela simbiose, provando que a integração supera a exploração. O parasita drena o outro para preencher seu próprio vazio, mas acaba se desintegrando no processo. A simbiose, a união verdadeira, fortalece ambas as partes. A maga venceu porque entendeu que fazer parte de algo é mais poderoso do que tentar dominar algo. Mas o núcleo filosófico mais denso do episódio está acontecendo onde Cake caiu. Cake aterrissou, literalmente, na merda. No excremento de uma minhoca mágica, o verme kármico. Mas esse verme é talvez a criatura mais sábia da série. Ele explica que seu trabalho é comer as bolas de dor, digerir o sofrimento e transformá-lo em algo novo. Nada como alguém que lida o tempo todo com a merda emocional para nos ensinar a forma certa de encarar nossos fantasmas. A conversa entre eles é uma aula de aceitação. Cake se sente uma fraude por mudar de forma, mas o verme a ensina que as ideias chegam para serem transformadas. Ele diz que as mudanças apenas revelam o que permanece igual, a verdade. A essência de Cake não está na forma, mas naquilo que persiste através das mudanças. A lição aqui é didática e libertadora. Você não é a sua forma física, seu emprego ou seu status atual. Você é a consciência que observa essas mudanças. O verme nos ensina que devemos digerir nossas experiências. Não devemos reprimir a dor, como o Finn fez com as orbes, nem nos definir por ela. Devemos comê-la, processá-la e deixá-la virar adubo para algo novo. Mudar de opinião, de corpo ou de vida, não é ser falso, é estar vivo. Quando todos se reúnem, Fiona, Fern, Cake e o verme, a grande revelação cósmica acontece. Descobrimos que o verme é o irmão da coruja cósmica. A tragédia se instala quando Fiona e Cake revelam que a coruja está morta. O verme entra em colapso. Ele não pode processar os orbes de arrependimento se o irmão não existe mais. Mas então, o impossível acontece. Ideias são difíceis de matar, diz o verme. Deuses cósmicos são conceitos vivos. O verme quebra o orbe de sofrimento do irmão, e de dentro daquela memória digerida, a coruja cósmica renasce como uma fênix. A conversa entre os irmãos depois de séculos não era o que achávamos. Depois de uma traição e uma condenação, só restou o amor, o arrependimento e o perdão. Apesar de o verme ter sido acusado pelo seu próprio irmão e ter sido condenado a viver no esgoto do universo, ele já o havia perdoado há muitos anos. Afinal, ele aprendeu a lidar com os sentimentos reprimidos. Ele aprendeu que perdoar é um ato prático de higiene mental. A coruja cósmica aparece no julgamento de Finn e esclarece tudo. Ela admite que se deixou ser esfaqueada, e isso esclarece totalmente a atitude dela de voar diretamente para a lança na mão da maga caçadora. Ela não foi pega de surpresa. Ela quis aquilo. Ela não aguentava mais o peso do fardo de seu destino, a burocracia de aceitar viver pagando por um erro que se tornou eterno, de ser o presságio da morte nos sonhos dos outros. Mas agora, renascida através do amor e do perdão do irmão, ela aprendeu a lição que a maga caçadora ensinou enquanto lutava contra ela mesma. Que você é capaz de determinar o seu destino. A coruja nos mostra que nunca é tarde para se demitir de um papel que não te serve mais. Ela precisou morrer simbolicamente para renascer livre. A lição é que devemos nos apropriar do nosso presente para refazer o futuro. Se o seu destino atual é apenas fruto de culpas passadas, quebre o relógio. Renasça. A coruja declara sua independência. Ela se demite. Ela decide ser livre das correntes de sua função cósmica. A interação final entre os irmãos é tocante. O verme vive na sujeira, punido, mas é feliz e resolvido. Por quê? Porque ele aprendeu a perdoar. A coruja, que vivia no luxo celestial, era a prisioneira. O perdão do verme é o que liberta a coruja, mostrando que a verdadeira prisão é a incapacidade de se perdoar. O desfecho do episódio traz essa mistura de vitória e melancolia. A maga caçadora retorna com a bruxa derrotada, mas a cura se perdeu. No entanto, sua postura mudou. Ela diz: o destino é mutável. Ela não vai desistir. Ela vai encontrar outro jeito. Cake toma uma decisão surpreendente. Ela decide ficar na subvegetação. Ela precisa de tempo com o verme que a possibilitou se aceitar pela primeira vez. Cake escolhe pausar. Ela deixa de lado seu mundo, seu namorado, para ficar no esgoto cósmico. Por quê? Porque é um ato de amor próprio. Às vezes, precisamos nos afastar de tudo que amamos para aprender a nos amar. Ela escolheu o crescimento pessoal em vez do conforto da rotina. E antes que o destino as separe, temos um momento que sela essa jornada.
O abraço triplo entre Fiona, Cake e a maga caçadora. Não podemos deixar esse detalhe passar batido. É uma cena visualmente poderosa porque mostra uma união que não foi forjada em momentos felizes, mas no fogo dos conflitos internos e externos que enfrentaram juntas. Ali, abraçadas, vemos 3 figuras que começaram quebradas de formas diferentes. A humana depressiva, o animal em crise de identidade e a maga traumatizada, encontrando suporte na vulnerabilidade umas das outras. É um momento simbólico e genuinamente emocionante, onde a armadura cai e só resta a conexão humana e mágica. Fiona atravessa o portal para a sua casa, mas a maga caçadora é bloqueada. O galho se quebra, ela fica presa naquele mundo, impedida de voltar para U. E em U, a situação é desesperadora. Finn está em coma, morrendo. Sem magia, sem cura mística, a princesa Jujuba toma a decisão final, apelando para a única força que resta, a ciência e o passado. Ela decide ir atrás da mãe dele, Minerva. O episódio termina nos deixando com a certeza de que muitas vezes podemos deixar a correnteza nos guiar e deixar fluir. O acontecer é mágico, mas também, quando necessário, podemos decidir que a rota tem que mudar. Podemos quebrar os padrões do passado e não repetir os mesmos erros. A chave para isso é a empatia. É uma empatia que a série não desenvolve só nos personagens, mas também em nós, telespectadores. Porque esse tempo todo, nós só julgamos a Fiona pela sua bagunça, mas não olhamos para o seu passado, para a sua solidão. Quantas pessoas nós julgamos na vida real, sem olhar as suas estruturas e as suas orbes de dor escondidas? Eu sou o Oni. Reflita sobre suas próprias orbes. Perdoe seus irmãos e a si mesmo. E até a próxima análise.